Bem, pessoal, voltando então aos vídeos, hoje eu vou fazer um vídeo na qual eu comparo o que seriam políticas públicas, na minha visão, para os anarquistas, para os neoliberais e para aqueles que seguem uma linha mais social-democrata, né? Enfim, socialista, ok? Que, na minha visão, acaba sendo diferente das outras duas. E quando eu estou falando de anarquismo, obviamente, fica claro em todos os outros vídeos que eu estou falando do anarquismo de vertente social, não estou falando do anarcapitalismo, você está entendendo? Mas eu até posso comentar alguma coisa, mas não é o meu interesse aqui nesse vídeo. Então, como eu estava dizendo, né, vamos começar pelo anarquismo, eu entendo que o anarquismo separa a sociedade do Estado. Isso é a primeira coisa que os anarquistas fazem, não só os anarquistas, ok? Mas é uma vertente política que separa a sociedade do Estado. O Estado não é a sociedade. O Estado é uma parte da sociedade, ok? Que, dependendo de quem está no poder, se acha no direito de representar toda a sociedade. Ao chegar, no caso, por exemplo, do que aconteceu no chamado países socialistas na década de 30, 40, 50, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e até 1990, né, 1991, com o fim da União Soviética, eles não conseguiam separar Estado da sociedade. Né? Como o Estado representava, na visão deles, a classe trabalhadora, o que acontecia? O Estado e a classe trabalhadora era a mesma coisa. Você está entendendo? Então, tipo, não tem como a classe trabalhadora fazer greve contra o Estado. Por quê? O Estado é a classe trabalhadora. Então, os anarquistas separam o Estado da sociedade. O Estado é uma coisa, a sociedade é outra coisa. A gente pode depois até discutir esse Estado, ok? Mas o que eu quero também falar é: eu, enquanto anarquista, entendo que o Estado e políticas públicas são coisas completamente diferentes. E aí, enquanto anarquista, entendo que o Estado é uma coisa e as políticas públicas são outras coisas. Coisas, inclusive, que podem estar dentro do Estado. O Estado pode se utilizar, né, das políticas públicas enquanto política de Estado, não há problema nenhum. Agora, achar que as políticas públicas acontecem por causa só do Estado é um erro, na minha avaliação, porque as políticas públicas podem acontecer sem o Estado. Elas são políticas voltadas ao povo. Por isso que elas são políticas públicas, elas não são voltadas ao Estado. O Estado se apropria dessas políticas como se fosse dele, mas não são deles. Elas são políticas voltadas ao povo. Você dá e se achar que só o Estado faz essa política é uma visão, ok? Para os anarquistas, as políticas públicas devem existir além do Estado, ok? Então elas devem existir além do Estado, as políticas públicas. Mas não dá para negar que em 2023, quando eu estou fazendo esse vídeo, no Brasil, as políticas públicas são feitas em larga medida, não só, mas em larga medida, elas são feitas pelo Estado. Porque o Estado consegue ter esse alcance universal. É inegável isso. Né? Então, tipo, mais falar, mas uma associação de bairro faz uma política pública. Mas ela não consegue ser universal. Ela basicamente fica numa circunscrição local. Você não consegue passar isso para todo mundo. Por quê? Porque você não tem essa capacidade, né, de rede de estar em todos os lugares. O Estado tem esse poder, ok? Então, as políticas públicas de caráter nacional, por exemplo, elas são geralmente organizadas, feitas pelo Estado. Mas, para os anarquistas, eu, enquanto anarquista, imagino que essas políticas podem existir e devem, melhor dizendo, existir sem a presença do Estado, não há problema nenhum, entendeu? Por quê? Porque se as políticas públicas forem políticas estatais, a gente não deixa, né, de fazer algo parecido com o que acontecia antes das políticas estatais, que era quando existiam as políticas apenas feitas pela igreja, ou, por exemplo, aquelas feitas por pessoas benevolentes, entre aspas, né, faziam caridades, ok? Então eu acho que isso não pode acontecer. Por quê? Porque quando eu imagino políticas públicas, são políticas feitas pelas pessoas, para as pessoas. E é isso que eu encontro anarquista, eu imagino. E é isso que eu defendo. Ok? Bem, o que seriam políticas públicas para o neoliberal? Políticas públicas para o neoliberal são políticas feitas pelo Estado para as pessoas. Então, o que o neoliberal imagina? Né? As pessoas pagam impostos e aí elas têm as políticas públicas.
Qual que é a coisa aí que o neoliberal coloca, né? Lembrando que o neoliberalismo existe aí até desde a década de 30, né? Vamos imaginar aí os principais autores, né? Principalmente aí Hayek, ok? Ele já é da década de 30, já faz livros. Na década de 40 ele fica mais conhecido, ok? E pós fim do socialismo nos países da Europa Oriental, principalmente, você tem essas políticas acontecendo no mundo inteiro, né? Capitaneadas por três países, principalmente começa aí na América do Sul com o Chile, com Pinochet, Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra. Que são o quê? O que os neoliberais em Minas Gerais imaginam? Imaginam que não existe eficiência no Estado ao fazer essas políticas públicas. Ele não é eficiente. Então, a ele foi delegado fazer as políticas públicas, mas ele não tem eficiência nisso. Por causa de que vários problemas existem no Estado, desde questões burocráticas, gastos exorbitantes e assim por diante. Logo, o que eles propõem? De que as políticas públicas devem ser administradas, né, pela iniciativa privada. Então, eles imaginam que o Estado deve abrir mão dessas políticas públicas, passando o gerenciamento às empresas privadas. Grandes empresas, monopólios, óbvio, né? Como é que você vai fazer, por exemplo, Correio? Tem que ter uma empresa grande, não é uma empresa pequena. Ok? Então, os grandes monopólios se apossam dessas políticas e a fazem, né, como se fossem políticas pensando dentro de uma lógica privada. Ok? Que necessariamente elas vão manter quando elas estão ligadas ao Estado. E eles acham que isso é eficiente. Isso traz uma eficiência. Porque eles acreditam que colocar essas políticas públicas, né, nas mãos do capital faz com que a lógica do capital entre dentro dessa forma de gerenciar os recursos públicos para essas políticas. Eles acham isso e eles acreditam que assim é melhor. Por isso que, na cabeça deles, quanto menos pessoas, desculpa, menos o Estado tiver acesso totalmente a essas políticas, melhor para a sociedade. Por quê? Porque aí é o embate privado que vai fazer com que essas ações estatais aconteçam. Ou seja, a política pública que estava na mão do Estado passa a estar na mão de empresas, grandes monopólios, geralmente, que não tem como, né? O dono de uma padaria fazer isso, né? É evidente, eu acho que ninguém aqui acredita nisso, né? E na terceira visão, você tem lá os socialistas, os sociais-democratas, né? Que no Brasil tem uma certa confusão, porque tem vários partidos que chamam social-democrata. Na minha avaliação, está muito mais próximo do neoliberalismo do que da social-democracia. Caso, por exemplo, do PSD do Kassab, caso, por exemplo, do PSDB, que até então tinha o Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, tem ainda, estava com o João Dória, enfim, está no processo de reflexão sobre se ele vai continuar ou não existindo, inclusive. Né? Então, estou pensando na social-democracia é o quê? Os trabalhadores, isso é dentro da lógica, né, conceitual, os trabalhadores tomam poder e aí eles colocam o Estado ao serviço da classe trabalhadora. Então, o Estado começa a fazer as políticas públicas. Pensando em quê? Pensando nas classes trabalhadoras. Ok? Então, chega um momento que, para esses partidos, fazer políticas públicas necessariamente é fazer pelo Estado. Eles não conseguem imaginar a política pública fora do Estado. Por isso que sempre é tomar o poder como forma de aumentar as políticas públicas. Eles não conseguem imaginar as políticas públicas fora do Estado. E é por isso que eles têm essa lógica, né? Vamos dizer assim, essa disputa na modernidade, né? Entre os neoliberais e esse pessoal que tenta tomar o poder do Estado e aí fazer a política pública a partir daquele que ele acha mais interessante, ok? Só que eu, enquanto anarquista, não acho que as políticas públicas devam ser do Estado, nem acho que devem ser muito menos do capital. A questão é como nós anarquistas pensamos as políticas públicas hoje, em 2023, no Brasil. Ok? Como é que a gente pensa essas políticas públicas? Eu penso essas políticas públicas enquanto um processo de maior avanço na sociedade, né? E que as pessoas compreendam de que são elas que fazem as políticas públicas acontecer.
Políticas públicas não funcionam pela burocracia do Estado apenas. Então, por exemplo, não é o secretário de Educação que faz as políticas educacionais funcionarem. Não é o ministro da Saúde que faz as políticas funcionarem. Quem faz a política funcionar é a pessoa que está na ponta, que aplica a vacina, né? Que é a enfermeira, que é o técnico de enfermagem que está aplicando, que é um médico que atende a pessoa lá no SUS, na UPA e assim por diante. Mas esses caras que fazem a política acontecer. Tem como o presidente do Brasil ir lá ficar fazendo isso, o vice-presidente. Mesmo que ele quisesse. Não ia conseguir, porque é muita coisa para fazer. Então ele precisa do quê? De milhares de pessoas para fazer isso. Então essa é uma lógica, você está entendendo? Na qual as pessoas fazem as políticas públicas avançarem. A questão é, elas podem fazer essas políticas públicas sem pertença do Estado? Podem. Porque elas já fizeram isso. Então você tem momentos, por exemplo, nas sociedades humanas, na qual as políticas públicas foram feitas sem a presença do Estado. Então, na minha concepção, há um erro aí. Achar que política estatal e política pública é a mesma coisa. Política estatal é uma coisa, política pública é outra. O Estado, junto com a política pública, vai fazer as suas coisas, quando tem um partidos mais de esquerda, dito, né? E quando tem os neoliberais, eles entendem o quê? Que essa função pública deve ser mandada para as empresas privadas. Elas gerenciam melhor isso. Elas têm a capacidade de fazer com que isso se desenvolva melhor. Eu, enquanto anarquista, não quero nem neoliberalismo, nem fatismo. Eu quero políticas públicas. Onde tem políticas públicas, eu apoio. E quero mais. E quero que cada vez mais as políticas aumentem. E quero cada vez mais que as pessoas se apropriem dessas políticas. Ok? Então é nesse sentido. Então eu não nego o Estado e nego a política pública. Na minha cabeça não tem como você fazer isso. Você está entendendo? Porque eu entendo que o Estado não é um corpo fechado. O Estado tem várias nuances dentro dele. Ok? Existe uma que é ele se apropriou da política pública. Então, já que ele se apropriou da política pública, o que é que eu faço? Eu nego a política pública junto com o Estado? Não, galera, ele se apropriou da política pública. A política pública não é dele, não. Aí eu vou e nego. Ah, porque está na mão do Estado, eu vou negar. Mas peraí, a política pública não é dele. A política pública é das pessoas. É fazer com que as pessoas compreendam isso, de que a política pública é delas. Né? As políticas públicas são delas e por isso que elas funcionam desse jeito. E eu nego totalmente o neoliberalismo, por quê? Porque eles entendem que não tem que haver políticas públicas, né? A não ser que sejam gerenciadas pelo capital. E aí, gerenciamento do capital para as políticas públicas, na minha avaliação, faz com que essas políticas públicas cada vez mais fiquem, né, nas mãos de pequenos monopólios, poucas pessoas, que é um equívoco maior ainda. Se eu acho que há um problema aí no Estado gerenciar essas políticas públicas, imagina gerenciar por pessoas, pelo ambiente privado, que tem os interesses privados apenas na sua cabeça, do lucro. Isso não funciona, você está entendendo? Na minha avaliação. Porque eu não sou neoliberal e porque eu não sou social-democrata e socialista. Beleza? Então, pessoal, então eu queria fazer essa diferença, ok? Lembrando que, na minha cabeça, o Estado é tudo aquilo que a gente já sabe, inclusive que na modernidade ele tem as políticas públicas, mas essas políticas não são deles. Achar que o Estado faz a política pública é não conhecer o que é política pública, na minha avaliação. Ok? Ou achar que o Estado tem que delegar isso para uma empresa privada, na minha avaliação, também é um equívoco aí, já que você não quer que as pessoas tenham mais acesso à política. Você quer que as pessoas paguem por essa política. Isso também é um equívoco. Então, quanto mais público for isso, quanto mais as pessoas tiverem acesso, e elas só vão ter acesso no capitalismo quando elas não pagam, melhor. Você está entendendo? Mas não significa que eu esteja defendendo o Estado. Eu estou defendendo a política pública. Que no neoliberalismo, ela vai praticamente acabar. Já que eles vão fazer o quê? Eles vão cobrar por esses serviços. Ok? Então, basicamente, era isso que eu queria discutir nesse vídeo, diferenciando aí neoliberalismo, anarquismo de vertente social e social-democracia, socialismo, dentro da questão das políticas públicas. Beleza? Então, pessoal, depois a gente continua aí. Um abraço a todos e todas.